A gente sabe que o cruzamento de médias móveis é uma ótima ferramenta para saber quando comprar ou vender uma ação. Mas sabia que podemos usar essas médias em outras estratégias que também são muito eficientes? É por isso que entender a fundo as médias móveis é nosso papo agora no Coringa Econômico. Como vocês já devem saber, média móvel é a média de preços da sua ação para determinado intervalo de tempo. A gente chama de móvel porque, dependendo do tempo que escolhemos, os períodos anteriores vão sendo descartados. Então, a diferença entre uma média de 10 e uma de 45 períodos é que a de 10 mostra a média de preços dos últimos 10 fechamentos e a de 45 mostra a mesma informação, só que agora para 45 fechamentos. Mas o que você ainda não deve saber é a diferença entre uma média móvel aritmética e uma média móvel exponencial. A aritmética é uma média simples, que soma o fechamento dos últimos X períodos e divide pelo número de períodos. No nosso exemplo de 45, nós somaríamos os fechamentos dos últimos 45 períodos e dividiríamos por 45. Já na média móvel exponencial, o cálculo é um pouco mais complexo. Nela existe um coeficiente que dá maior peso aos fechamentos mais recentes. Por isso, muitos investidores chamam esse tipo de média de médias rápidas, porque elas respondem com mais velocidade às oscilações atuais. Nesse momento, não vamos entrar no mérito de cálculo da média móvel exponencial, porque com um clique você consegue vê-la no seu gráfico do IBO. E para quem quiser saber mais, a gente tem toda a fórmula de cálculo no guia do Coringa Econômico. O importante mesmo é você saber que essas médias respondem mais rápido às oscilações de mercado. Mas aí você deve estar se perguntando, quais outras estratégias existem além do cruzamento de médias móveis? Bom, fora o cruzamento que a gente fez um vídeo especial, você pode utilizar as médias móveis para encontrar tendências de uma ação ou mesmo para definir pontos de suporte e resistência. Para definir uma tendência, o conceito é muito simples, mas muito simples mesmo. Sempre que as ações estiverem acima da média, a tendência é de alta, mas quando os preços estiverem abaixo da média, a tendência é de baixa. E é claro que quando estamos procurando tendências de curto prazo, vamos usar médias de menor período. E para visualizar movimentos de longo prazo, vamos usar médias móveis mais longas, por exemplo, acima de 100 períodos, como nesse caso da Petrobras. Enquanto as ações estavam em tendência de alta, os preços estavam por cima da média móvel, provando aquele nosso conceito, ação por cima, tendência de alta. Mas veio a crise, as ações começaram a cair, até que em julho de 2008 os preços ficaram abaixo da média, mostrando que aquele movimento agora era de baixa. E nesse caso, como procurávamos a tendência de longo prazo, utilizamos a média móvel exponencial de 200 períodos. Então, ação por cima da média, tendência de alta. Ação por baixo da média, tendência de baixa. Outra maneira interessante de utilizar as médias móveis é para definir pontos de suporte ou resistência. Nesse caso, a linha formada pela média móvel será um ponto de suporte, no caso de uma tendência de alta, e uma resistência no caso de um movimento de baixa. Dá uma olhada no exemplo da Uzi Minas que vai ficar muito fácil de entender. Entre 2010 e 2012, essas ações estavam em uma trajetória descendente, e nós conseguíamos perceber isso analisando tanto os topos e fundos caindo, quanto a média móvel exponencial de 200 períodos. Isso a gente já sabia, mas você consegue perceber que todas as vezes que as cotações se aproximaram dessa média móvel, elas encontraram uma forte resistência? Isso mostra que a média móvel também pode ser usada como resistência, ou seja, uma barreira de alta difícil de ser rompida. E para encontrar suportes nas tendências de alta, o pensamento é parecido. Dá uma olhada no caso da Souza Cruz. Nós vemos que essa ação apresentava uma clara tendência de alta,
Mas você consegue perceber que os principais suportes dessa tendência foram gerados exatamente quando as cotações se aproximaram da nossa média móvel de 200 períodos? Então, a média móvel de 200 períodos exponencial era uma barreira difícil de ser quebrada para baixo. E um detalhe importante, dependendo do tipo da nossa análise, precisamos mudar o período das médias que nós vamos trabalhar. Por exemplo, para analisar os movimentos de curto e curtíssimo prazo, como oscilações diárias ou intraday, o ideal é utilizar médias móveis entre 3 e 21 períodos. Para análises de médio e longo prazo, como movimentos semanais ou de poucos meses, vamos trabalhar com as médias entre 45 e 100 períodos. E quando a análise for de tendências anuais ou de longuíssimo prazo, é mais indicado utilizar médias móveis maiores que 100 períodos, com atenção especial para as médias de 100 e 200 períodos, que são muito eficientes. Mas não esquece, é sempre importante confirmar as indicações das médias móveis com outros indicadores gráficos. Por exemplo, o ADX-DMI e as bandas Bollinger, que funcionam muito bem em conjunto com as médias e seus cruzamentos. Então, galera, vocês entenderam outras estratégias para as médias móveis. A aritmética é aquela média simples de preços e a exponencial a que responde mais rápido às oscilações de mercado. Elas servem tanto para definir a direção de um movimento quanto como pontos de suporte em uma tendência de alta e resistências em uma tendência de baixa. Mas não esquece daquela outra estratégia de cruzamento de médias móveis que nós falamos no outro vídeo, porque ela é muito eficiente. Eu sou o Murilo Wozniak e a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!